trago para vocês esse vídeo falando nada mais e nada menos dessa praga dos quintos dos infernos, que na minha década de 1980 ela era chamada de Jaqueline blá blá blá. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, eu já tenho 2 vídeos feitos desse demônio, né? Porque é um demônio, né? Então eu decidi trazer esse vídeo mais de Jaqueline blá blá blá, né? Essa praga dos quintos dos infernos, né? Para deixar bastante claro quem foi esse demônio, né? Quem foi esse bicho, né? Bicho, bandido de peruca, né? Da minha época, né? Bandido de peruca, da minha época. Pessoal, a Jaqueline, ela era tão sumamente cruel, tão ruim. Vamos, como André de Maio, como Cris, sabe? Quem gosta dessa gente tem que ser da mesma laia que essa gente, né? Pessoal, Jaqueline, ela... Isso de que os clientes não pagavam ela, as clientas não pagavam os serviços do salão de cabeleireiro dela, que a fez tão cruel, que ela jurou para ela mesma nunca mais trabalhar para ninguém, que ela ia trabalhar por conta própria. Gente, vocês são inteligentes, eu sei que todos vocês são inteligentes. Isso é uma forma de passar um pano pro bandido. Tá? Como se trata de um bandido no nosso meio, infelizmente, né? Então fica feio, né? Falar o contrário, né? Mas não, ela não é por causa de cliente, não foi por causa de cliente que não pagou ela, nada disso. Esse ser já nasceu cruel. Esse ser queria dominar o mundo, como Adolf Hitler, né? Queria dominar o mundo, queria dominar tudo, o centro. No entanto, ela conseguiu dominar, né? As tais festas que ela dava, aquelas festas que fechava a rua e tudo, com que dinheiro? Se essa bicha nasceu pobre, com que dinheiro? Cafetinagem? Estelionatária? Vamos, é que fazia as mesmas falcatrua que a Andréia de Maio. E a Andréia de Maio sempre observando tudo isso, né? Que a Andréia de Maio era mais jovem, observando tudo isso e queria aquele posto para ela. Queria aquele lugar para ela. Ela queria ser a reina. Todas elas sempre sonharam em ser famosa, dominar o mundo, dominar tudo, ruas, dominar tudo, ser dona de tudo, né? É bem assim a coisa, né? Então esse bandido de peruca, porque era um bandido de peruca, né? Começou a andar com uma tesoura na bolsa, né? Essa tesoura, gente, não era para cortar cabelo de ninguém, não, não. Essa tesoura é para enfiar nas pessoas, nas monas, nas outras meninas, para judiar. Tá? Prova disso, a Evinha que levou tantas tesouradas dela, a Evinha, claro, a Evinha quase morreu, ficou internada lá no hospital em França, e tem muitas testemunhas vivas que sabem disso. Ela deu tanta tesourada na Evinha, né, incluso uma amiga minha foi visitar a Evinha, né, ela chegou lá, foi visitar a Evinha, né, minha amiga muito boa, um beijo para ela, eu amo ela de loucura, é uma pessoa boa, uma pessoa que faz mais de 30 anos, está fora desse meio, não quer saber nada desses bandidos, né, porque tá pragado de bandidos. E não só a Evinha, como muitas outras, né, ela deu tesourada, ela cometeu muitos crimes, tá, pessoal? Muitos crimes. Jaqueline blá 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 realmente foi um criminoso de peruca, um criminoso com próteses no tórax e de peruca. De dia, esse criminoso punha uma peruca preta, tá? Aquele estilo Chanel, como se fosse de Romeu e Julieta, né? E pela noite punha aquelas perucas loiras, né? Mas sempre foi bandido, né? A cafetinagem que ela fez, que foi o reinado dela no meio da cafetinagem, ela extorquiu muitas meninas e cuidado, tá? Quando ela falava para você, você vai trabalhar para mim, eu vou ser a sua cafetina,
se você se recusasse, não é que ela mandava dar uma surra não, como alguns contam, não, não. Ela mandava matar diretamente, é, bem por aí, né. Mas sempre aquela coisa, esses bandidos de peruca, eles nunca confessam esses crimes para a família, né, a família nunca sabe desses crimes deles, né, então fica tudo sempre muito calado. E, infelizmente, muita gente da nossa comunidade passa aquele pano para não borrar, para não queimar um pouco mais do que já estamos queimadas todas dentro da nossa comunidade. Porque a gente tá queimada, gente, a gente tá queimada. Infelizmente, até as boas tá pagando pato por culpa desses criminosos de peruca, né? É, são criminosos, são criminosos. Se você rouba, se você trafica, se você mata, se você faz atrocidade, você é bandido, você é marginal, né? E Jaqueline blá 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 era um marginal. Era um marginal. Essa minha amiga, ela estava fazendo os pontos dela, né, aí para os programas dela, né, e a Jaqueline vinha lá na esquina. É, vinha lá na esquina. E a Jaqueline já vinha preparada com a tesoura para enfiar nessa amiga minha, né. A minha amiga fala, né, o meu santo é tão forte, Estrela, tão forte o meu santo, que na hora que eu vi, eu notei que ela ia também me furar com a tesoura, eu dei a volta na esquina e fui embora. Fui embora, a minha amiga. E olha, é minha amiga, essa é boa, eu amo ela, tá? Tem mais de 70 anos. E essa minha amiga deu a volta e saiu, porque senão a Jaqueline ia furar ela também. Mas só que a Jaqueline, ela queria se criar aí em Pigalle. Mas cuidado, em Pigalle já tinha uma rainha, Elisa de Pigalle, né? A Elisa, como ela estava muito conectada com os Alibã, com a polícia, né, então a Elisa mandou doce, né, porque a Elisa mandava aqueles doce bem clássico, né, bem, clássico, né, e com muito requinte de elegância, né. Então, óbvio que a Elisa falou com a polícia, né, chegou um bandido, um marginal de peruca, do Brasil, para tentar criar-se aqui e comandar tudo isso aqui. É uma pessoa que está envolvida com máfia, é uma pessoa ruim, uma pessoa assassina, uma pessoa que mata, uma pessoa que faz atrocidade, não deu outra. A polícia foi lá nos calcanhar de Aquiles dessa jumenta, né, de peruca, ladrão, né, bicho, e deportou ela. Pegou, deportou e tudo isso, né? Que muitas vezes você incluso pode ir lá aonde seja, na delegacia, lá aonde seja, aonde esse marginal viveu, buscar o historial de crimes, você não vai encontrar nada. Por que que você não vai encontrar nada? Porque naquela época, quem é que tinha valor ou coragem de denunciar esse bandido? Não podia, gente. Esse bandido mandava matar. E é mais, a polícia estava em contra da gente. Então, que saída você tinha, né? Você vai denunciar, a parte de você ficar presa, depois que você ficar presa e sair, aí o bandido que você foi lá tentar denunciar, como a Jaqueline, mandava te matar. É bem por aí, tá? Então, essas descobertas e essas coisas anônimas e ocultas, nenhum familiar nunca vai saber dela que não seja a gente que estava lá na rua, a gente que viu, a gente que escutou, a gente que conversou. Porque, claro, Jaqueline blá blá blá, nunca, jamais eu tive amizade com ela e nunca quis, Deus que me perdoe, com nenhuma delas. Eu não gosto de amizade com bandido de peruca, sabe? Que mata, que rouba, que extorque, que faz barbárias no nosso meio. Eu nunca tive amizade com esses bichos, sabe? Conheci todas, todas, vi a todas. Mas também eu vi e presenciei e também escutei coisas de muitas delas que eram bandidos. Bandidos e criminosos. Tá entendendo? Muitas pessoas, eu posso até entender, né, da nossa comunidade, né, que a nossa comunidade LGBT é uma boa comunidade, sim, para fazer as leis, para proteger a gente e tudo. Mas a comunidade tampouco pode vigiar todos os bandidos que está infiltrado dentro da nossa comunidade, fazendo atrocidade, que muitas vezes falam, ai,
Aquela morreu por transfóbia, com requinte de cuidado. Aquilo foi um doce mandado por outra travesti. A outra travesti mandou esse doce para matar a outra. Aquela travesti mandou cortar as mãos dela, mandou cortar a cara dela, mandou cortar o cabelo dela. É bem assim, né? Porque se ela for mesmo na mão, a própria cafetina for na mão mesmo, ela pode acabar levando mal, pode acabar apanhando feio, né? Como aquela outra lá, que apanhou feio do Ocó. O Ocó bateu nela, arrancou a peruca dela e ela quase o Ocó acabou com a vida dela, né? Porque ela tentou roubar. Ela tentou roubar. Ela foi fazer programa e foi roubar, né? Então a Jaqueline, ela foi expulsa pela Elisa de Paris. Não só a Jaqueline, né? Também foi expulsa a Caetana, foi expulsa a Andréa de Maio. A Elisa expulsou todas. Por quê? Porque desses bichos aí em Pigalle, né? Em Paris, querendo comandar toda a zona, Elisa não era tonta. A Elisa já sabia. Elisa era cobra criada, já sabia da bandidagem de todas elas, né? E falar de Jaqueline blá 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 é simplesmente falar de um bandido perverso, tá? Uma pessoa maquiavélica, uma pessoa que judiou de muitas pessoas, uma pessoa criminosa, uma pessoa que fez muito mal dentro da nossa comunidade, uma pessoa que judiou de muitas, fora as que ela picoteou e perfurou com as tesouradas dela, tá? Cortou vários cabelos com faca, não com tesoura, com faca. A Cristina, ela pegou a Cristina, que tinha um cabelo lindo, a Cristina, ela cortou com faca, e a Carioca presenciando, calada. Tem um bando de puxa-saco aí, que é como umas 15 puxa-saco, velhas puxa-saco, né? Que é aquela lei, né? Eu juro que eu vou morrer, mas eu nunca vou falar a verdade da minha ama, né? Porque era a ama delas, né? É como eu falo, quem gosta desse tipo de criminoso tem que ser da mesma calanha, da mesma laia que eles, né? E tem muitas mentirosas, elas mentem, gente, elas mentem, tá? Elas nunca vão falar a verdade, elas nunca vão falar, ela foi perversa sim, ela foi... Não, elas sempre vão forrar aquele pano de veludo, né? Ela foi maravilhosa, ela foi... Por mais que ela viu, incluso ela até matando, ela vai falar, não, ela foi maravilhosa. Por quê? Se você viu ela matando. Tá entendendo? Por aí vai. Eu entendo que tem alguns, né, alguns gays aí que defendem esse tipo de bandido. Eu aí já não, sabe, eu não vou nem sequer opinar, porque tem que ser da mesma laia que esse bandido, que foi da minha época, tá? Esse bandido, quando descia naquele carro, gente, nós saíamos correndo, porque era mais perigoso o carro desse bandido do que a viatura do Zaliban, do que da polícia, do que o camburão. Era mais perigosa ela do que os próprios policiais. Então você imagina que círculo fechado a gente estava todas, tá? E amiga desse marginal nunca fui não, nunca fui de nenhum desses marginais que cometeram muitas atrocidades e crime na nossa época. Muitas vezes pode ser que não tenha a ficha criminal aí no Brasil, né? Porque na época você vai denunciar para a polícia, se a polícia estava contra a gente, mas aqui na Europa tá tragado. Aqui na Europa a ficha criminal delas é bem extensa, e conta sim de beabá os crimes que elas cometeram aqui na Europa. Tem muita criminosa com ficha suja aqui na Europa. Tem em Alemanha, tem em Espanha, tem em Portugal, tem em todas as partes de Europa que você pode imaginar. Elas têm ficha na Suíça, elas têm ficha passagem pela polícia. Por quê? Por tráfico, por tentativa de homicídio, por roubo, né? Uma grande parte é por roubo, né? Porque a Elza grita, sempre gritou no nosso meio, né? São um bando de ladronas, né? Uma grande parte. Não é a minoria, não. É uma grande parte, sabe? É que às vezes você fica até atônita. É uma pequena. Não, pequena não, é a maioria. Essa pequena parte são as que não fazem nada mal. A maior parte é a que faz as coisas ruins. Tá entendendo? É bem por aí. E é mais, quando uma cafetina tem 100 filhas, dessas 100 filhas,
Talvez 2 ou 3 ou 4 ou 5 presta, o resto tudo puxa. Vamos, aprende a cafetinagem com ela e começa a ser cruel como ela. Tá entendendo? É como Sueli Scala. Sueli Scala, vamos, podia tirar 2 ou 3 ou 4 filhinhas dela que foram boas, o resto não valia nada. Incluso muitas filhas de Sueli Scala hoje é cafetina. Tá entendendo? Elas aprendem. É uma escola de cafetinagem, é uma escola. É uma escola de crime, sabe? Elas aprendem o crime com elas. É muito difícil. Tem 1 ou 2 ou 3 cafetina que não gosta que as filhinhas delas roubam e tudo isso, né? Bom, isso dizem, né? Isso dizem. Mas voltando ao tema de Jaqueline blá blá blá, Jaqueline blá 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 foi uma pessoa perversa, uma pessoa terrorífica, uma pessoa que tinha uma persuasão muito forte, uma pessoa criminosa, né? Uma pessoa que levantou um império muito grande de dinheiro através da cafetinagem, da extorsão e de muitas outras coisas. Até suador essa praga tinha, sabe? Ela suava os clientes. Ela fazia atrocidade pessoal. E tudo isso fica muito tapado, porque muitas passam pano. Por quê? Porque com Jaqueline, talvez, tinha a pensão grátis, tinha a cama, o drink grátis, era amiga, tinha voltinha, né, naqueles carros horrorosos dela, né, aquele Maverick vermelho, ou aquele outro Ford que ela tinha também azul royal, horroroso, né? Carro da época, né? Mas quando acendia os farol e descia esse bicho pela Rego Freita, aí pro centro de São Paulo, todas se escondiam. Mas aí é como eu falo, uma cobra comendo a outra, né? Então aí já estava formada a panelinha. Por quê? Porque tinha uma que queria governar, tomar o posto dela, e para tomar o posto dela tinha que tirar ela do meio. E como tirar ela do meio? Eliminando-la, matando-la, desaparecendo com ela, mas é complicado, né? Porque vão descobrir, a história se vai recontar durante as décadas que aquela pessoa matou e tal, e pascual. Então, vamos fazer de uma forma, isso se comentava entre todas monas, sabe perfeitamente que quando faz uma atrocidade, chega nos ouvidos de todas sabemos, né? E eu não ficava de fora, claro que eu sabia. Claro que eu escutava uma falar, a outra falava, né? Então aí foi montado uma máfia, uma espécie de vamos dar um fim na Jaqueline porque tem que chegar uma nova rainha. Já contaram aí que Cris Negão dominou. Mentira. Cris Negão não tinha nem cacife para ser. Cris Negão não era cafetina. Não tinha cacife para isso. Cris Negão era uma noiada, drogada. Que cacife tinha Cris Negão para ser cafetina? Jamais. Ela não tinha casa, ela não tinha. Para ser uma cafetina, tinha que ser como Sueli Scala, Andréa de Maio, Jaqueline, que tem castelo, a Kimba, que tem onde hospedar as meninas e ganhar dinheiro em cima nas costas das meninas. Isso é cafetina. Cris Negão, vamos, tirava dinheiro para droga. É aquela coisa, né? Paga o pedágio, paga o outro pedágio, paga o outro pedágio, que eu vou trazer também um vídeo bombadeiro, uma bomba, hein? Bomba. E justamente falando de Shirley Bomba, e do marido dela, que foi roubado por outra. Eu vou trazer esse vídeo para vocês. Babado, hein? Babado. E falar desse bicho é um bicho, foi um bicho que judiou, que maltratou, que, vamos, era estelionatária, era ladra, era tudo o pior. É como dizer que Andréa de Maia não foi nada disso, é como dizer que Cris Negão não foi nada disso, é como dizer que Kimba não foi nada disso, todas elas fizeram maldade, sim, sim, sim. E tem muitas testemunhas vivas que conseguiram correr para Jaqueline não enfiar a tesoura, tá? Porque a Jaqueline tinha mania de dar tesourada nas monas em Paris. E menos mal que a Elisa botou ela para correr, né? Agora, que montaram a máfia aí para Jaqueline, para tirar ela do meio através de envenenamento, é certo. Sim, é certo. É muito certo, sim. Jaqueline não morreu com tiros e nada disso. Mas muitas monas queriam ver o fim desse diabo.
Muitas monas queria que esse diabo desaparecesse da face da terra. Até mesmo a Rúbia, né, que estava com Parkinson, a Rúbia, não sei nem se morreu, a Rúbia. A Rúbia deu volta assim, em volta do caixão, em volta do caixão, e falando, graças a Deus, ela foi pros quintos dos infernos, porque a Rúbia sofreu na mão dela, e muitas outras sofreram na mão dela, né? Tinha as puxa-saco aí, né, fazendo paripê, né? Aí, ó, a rainha morreu. A rainha foi pros quintos dos infernos, esse demônio. Isso aí era um demônio. Era um demônio, só eu que falo, não. É todas que sofreram na mão desse cão. Isso aí foi um cão em figura de gente. Isso aí matava, vamos, não tocava na família. Eu acredito que ela não tocava na família, né? Porque ela protegia por uma parte a família aí, né? Mas a família nunca soube de verdade quem foi esse cão, quem foi esse demônio, né? Muitas delas, a família nunca soube que diabo foi eles. Só sabe mesmo quando a gente conta, a gente abre a boca, né? Porque, claro, abrir a boca é muito difícil, muitas delas. Por quê? Porque elas têm uma espécie de idolatria, né? Por esses demônios. Algumas, tá? Eu falo de um grupinho aí de 10, de 15, vamos, pilantras, que é da mesma laia que ela, que apoia esse tipo de bandido e bandidagem e encobre. Talvez porque pode salpicar para ela também, né? Porque se você apoia esse tipo de criminoso, você não passa de outra criminosa. Então é muito fácil você ficar calada, porque sabe que vai salpicar para você também, né? É bem por aí, tá? E Jaqueline Blá 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 foi verdadeiramente esse demônio, esse ser abominável, tá? De boa, não teve absolutamente nada. Nada. O único que ela queria era o império, era o dinheiro, era ser rica, milionária, conseguiu uma grande fortuna sim. Ela tinha lá a boate Carrossel, logo depois ela alugava tudo aquilo para as meninas, né? E é aquela coisa, quando ela batia o olho em você e você fosse bonita, você era obrigada a trabalhar para ela na prostituição, porque senão ela te mandava matar. Tava proibido você dizer não quero. Né? Menos mal que eu era mais pequena e eu vi esse bicho, né? Esse bicho passando com o carro, esse bicho para lá e para cá, esse bicho conversando com outras, também mafiosas, e eu só na minha e para lá e para cá, né? Com a Roberta, com a Carla e muitas outras. Mas falar de Jaqueline blá 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 é falar de um ser perverso, um ser ruim, um ser que não foi boa pessoa nas ruas, não, gente. Não. E que alguém possa defender ela, essa pessoa não estava na rua, essa pessoa não viu o que a gente viu. Essas pessoas que defendem Jaqueline blá blá blá, é porque ou é da mesma laia que ela, ou não me explico, porque não viveu nada, não sabe nada do que a gente viveu aí fora. Sabe? Eu, graças a Deus, não passei mal na mão desse demônio, porque não era amiga minha, sabe? Não tinha contato com esse demônio. Eu só via esse demônio passar. Mas esse demônio não era amiga minha. Deus me livre e guarde. Sabe? Deus me livre e guarde. Ter um demônio desse como amiga minha. Imagina. Não. De jeito nenhum. Se eu me afastei de André de Maio, me afastei de todas elas, eu não queria amizade com esse tipo de demônio. Esse tipo de gente ruim. Esse tipo de gente que tira a vida de outros seres humanos. E tudo tão calado na surdina, né? É claro, anos 80, quando um viado desse tirava a vida de outra mona, era pra polícia um favor. É, ela tava fazendo um favor, matar outro viado. É, porque a polícia era contra a gente, né? Vocês sabem disso, né? E outra coisa muito importante, quando dizia que a gente estava marginalizada, que a gente era marginal, também o que elas faziam, né? Não era para menos, né? Elas davam motivo para eles cada vez mais falar que a gente era marginal. Mas, infelizmente, as pouquinhas que eram boas dançavam junto com as perversas, né? A gente pagava o pato por elas, por os crimes delas. Agora vocês pensam bem, tanto dinheiro que elas juntaram, tanta riqueza que elas correram atrás, serviu para alguma coisa? E pode observar, todas elas morreram de morte bastante trágica. Até a Andréa de Maio, que dizem que foi retirar o silicone e tudo, umas comenta aí, foi um doce. O outro deixou ela morrer, foi um doce. Me dá igual. Essas perversidades que me dá igual o que aconteça com elas. Ou o que aconteceu com elas. Me dá absolutamente igual. Não foram boas pessoas. Não foram pessoas que ajudou as monas, que ajudou nós, não.
foram pessoas que cooperou para nossa morte ser mais rápida. Tá entendendo? Então eu trago esse vídeo da Jaqueline blá 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 para deixar bastante claro o bandido de peruca, o sem vergonha, que nos judiou a muitas e não foi boa pessoa, não. Não foi boa pessoa. Até aquela Mona que ela bateu a cabeça da Mona na parede, o crânio da Mona até estalar como se fosse casca de ovo quebrando. Ela matou aquela Mona. Claro que ela matou. Por quê? Porque não pagou ponto para ela, o diabo que for a Mona era nova, muito linda, loira. Ela bateu a cabeça da Mona numa mureta no meio da rua, até quebrar o crânio da Mona. Vai falar com um diabo desse é bom, gente? Pelo amor de Deus. Você não tá no seu juízo para falar com um diabo desse, um ser desse é bom. Não, não, não. Então, todas nós que somos testemunha ocular e vimos todas essas atrocidades e sabemos do que reconta todas as demais, que não é uma nem duas, são milhares delas que contam a mesma história, então você não pode estar equivocada. Não pode dizer que esse filho de Satanás, esse demônio, esse capeta purinho, foi uma boa pessoa. Mentira. Isso nunca foi boa pessoa. É como diz alguns meninos aí, meninas, né? Tá queimando no mármore do inferno. Com certeza, tá queimando no mármore do inferno, esse diabo, né? E esse é o vídeo que eu tinha que trazer da Jaqueline blá 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 para ser fechar de uma vez por toda, falar quem foi esse demônio, tá? O demônio da tesoura. Por isso vocês veem aí até na portada, né? Tá a tesoura aí, é a tesourada, né? Mas ela espetava com a tesoura para matar, tá, gente? Não era para ferir só, não era para matar. A Evinha, por uma parte, a Evinha era preta, né, gente? A Evinha morreu de AIDS. Ela era preta e a Evinha levou umas boas tesouradas aí, perfurando bem a Evinha. A Evinha ficou internada no hospital em coma. Sobreviveu às tesouradas da Jaqueline. E a minha amiga deu a volta porque ela vinha também furar a minha amiga. E olha, minha amiga nunca fez mal para ninguém. Nunca, nunca. Inclusive a minha amiga conheceu Elisa. Elisa ajudou a minha amiga. Ajudou, sabe? Elisa foi boa com a minha amiga. E tudo isso, tá, gente? Mas aí eu quero que vocês deixem o comentário de vocês. Sabe o que vocês opinam? O que vocês opinam desse bandido de peruca que de dia usava uma peruca preta e de noite uma peruca loira para perfurar pessoas? E esse passar de pano aí para amenizar o criminoso, falar que deviam, por isso que ela ficou brava, por isso que ela começou a cortar os cabelos da gente, das pessoas na rua, e que ela começou a ser cruel, porque ela era calotada, toda... calotada? Calotada, não. Ela levava calote? Não. Talvez também tem que pensar que ela queria cobrar 10 vezes o preço, né? Da escova, 10 vezes o preço da química no cabelo. E elas não aceitavam o preço abusivo. E aí é onde vinha os babados, né? Eu conheço de sobra com uma palma da minha mão esses bandidos. E esses bandidos pra cima de mim não cola, nem com cola. Por mais que tentam limpar a imagem desses bandidos, comigo não cola nem com cola bonita. Não. Foram bandidos cruéis, que cometeram crimes atroz, em 1980, crimes atroz, sabe, 70 e 80 e 90, cometeram crime atroz, todas elas, tá, a minoria foram boas, a maioria não prestou, é verdade, tá, meus amores, assim que eu deixo vocês com um beijo muito grande, um cheiro no coração de todos vocês, e a gente já volta com outro vídeo. Mua.